Olá Badalatino, bem-vindos mais uma vez a um programa que eu gosto muito de fazer, que é o Onde Te Dói. Eu hoje tenho sempre o prazer de ter pessoas extraordinárias, mas hoje tenho aqui uma pessoa muito especial que teve a generosidade de aceitar fazer esta gravação. Uma pessoa que me acompanhou na minha vida. Aqui no Brasil as pessoas não sabem muito, mas eu fui jogador de voleibol. Portugal. Na minha família há aqui uns problemas de coluna e eu comecei a ter umas dores e depois quando fui, mas andava com aquilo, vivia com aquilo sem saber muito bem o que fazer. E quando passei um tempo pela Seleção Nacional de Portugal, de voleibol, e estava lá um médico onde toda a gente ia, e eu via toda a gente, era uma correria. E muitos iam com problemas, e os que não tinham problemas também entravam e conversavam, e eu, nossa, aquele lugar ali é incrível, toda a gente vai ali, mas eu tinha vergonha de ir, eu não sabia quem era aquela pessoa, até que tive um problema, e vai ali ao Dr. Raul Maia, que ele vê o que é que tem. E conheci esta pessoa agradável, gentil. Olá, Dr. Raul Maia, vou-lhe pedir, sim, um início só do seu currículo, porque eu sei que trabalhou e trabalha há muitos anos com atletas, sei que tem uma clínica de fisioterapia, sei que tem um consultório, tem muito mais coisas, e eu gostava que pudesse ter a generosidade de nos pincelar um pouco quem é. Obrigado, meu. Na verdade, eu também fui jogador de voleibol e no fim da minha faculdade, médico novo, eu apercebi-me que não era capaz de resolver os problemas que apareciam nos jogos, ou aos meus colegas, ou aos adversários, quando havia entorces, quando havia pequenos acidentes. Eu apercebi-me que o curso não me tinha dado as possibilidades de eu resolver esses assuntos, e foi por aí que começou o meu interesse na traumatologia do desporto. Tive a oportunidade de começar a trabalhar no Centro de Medicina Desportiva do Porto, e um dia um presidente da Federação de Voleibol convidou-me para que ia concorrer às eleições para presidente, convidou-me para os órgãos sociais, eu disse-lhe que não tinha tempo, e ele perguntou-me muito simplesmente: mas você não acha, ao fim destes anos que joga, que o voleibol não lhe deu muita coisa para a sua vida? E eu disse: olha, mais do que o senhor possa pensar, foi uma formação para a minha vida. Jogar voleibol desde os 14, 15 anos, nem o senhor imagina quanto o voleibol me deu. Então, está na altura do senhor dar qualquer coisa ao voleibol. Eu ia começar por lhe fazer uma pergunta que tem a ver com o corpo. A maior parte das pessoas não conhecem muito bem o corpo, ou conhecem, mas não entendem. Poderia, assim, de uma maneira simples, sem ser uma coisa muito complexa, explicar como é que são os materiais do nosso corpo, os materiais esqueléticos, não é? Os materiais que nos fazem mover. O nosso organismo é um instrumento muito complexo. E depois permite um relacionamento uns com os outros, que também é muito importante, incluindo a possibilidade de nós decidirmos das nossas ações, de vermos o outro, de falarmos com o outro, de percebermos o outro. E lá por dentro existe depois uma série de órgãos que nos mantêm vivos. Pois, enfim, há uma série de órgãos complementares para permitir resolver muitos problemas que o nosso organismo vai ter. Eu ia fazer uma pergunta mais prática agora, em relação à parte... E agora, os materiais, como, por exemplo, o que é que liga aos ossos, o que é que liga... essa ligação, esses materiais? Eu trabalhei a minha vida mais exatamente em relação com aquilo que se chama o aparelho locomotor,
o sistema músculo-esquelético, e aí a base é o tal esqueleto, um conjunto de ossos, material relativamente duro, não duro como nós estamos habituados a ver no animal morto, naquele que vai ao nosso prato, na galinha ou no porco, em que o osso é completamente duro. Não, no nosso organismo é duro, mas é flexível, tem uma certa elasticidade, é um organismo vivo, é um tecido vivo, cheio de sangue, e esse conjunto de ossos permite que nós mantenhamos uma certa estática, uma certa postura, é fundamental. Por exemplo, eu posso estar no pé de olhos fechados, completamente de olhos fechados, não é? E não caio para o lado, porque naquele momento há informações que são geradas, começam nos nossos pés, nos nossos tornozelos, e vêm para cima até ao cérebro, e o cérebro percebe que eu estou de pé, e se houver um pequeno balanço, percebe que tem que corrigir para me pôr novamente na boa posição. E esse sistema nervoso é realmente o comando de toda a nossa vida. Estamos a falar aqui do locomotor, mas também comanda o coração, também comanda o pulmão, as nossas vistas, enfim, o nosso computador consegue ter uma ideia do que é que está a passar em toda a fábrica e mandar as ordens necessárias a cada momento. Conseguia, novamente, de uma maneira simples, como fez até agora, nos dar a entender que mesmo que eu cuide muito bem do meu corpo, que materiais é que se vão degradando mais rapidamente, e aqueles que se aguentam mais tempo, e depois mais tarde íamos falar sobre a degradação de acordo com o uso ou desuso. Portanto, primeiro, se eu cuidar sensacionalmente do meu corpo, como é que é a degradação dos materiais? Por muito cuidado que nós tenhamos connosco e com o nosso aspecto, com a nossa apresentação, e nós vamos ganhar rugas e cabelos brancos. E vemos isso, é fácil vermos isso na cara, no nosso aspecto físico, nos nossos cabelos, nas nossas rugas. Lá por dentro é exatamente a mesma coisa, e sobretudo no aparelho locomotor isso também se vê muito. Não se vê tanto no osso propriamente, mas vê-se muito onde há movimento entre ossos, que são nas articulações. As articulações, por definição, são locais de movimento e, portanto, são locais de desgaste, mais cedo ou mais tarde. Algumas podem chegar aos 80 anos quase como novas, outras envelhecem a partir dos 30 e dos 40 anos. Sobretudo se houver problemas, se houver acidentes. Mas todos vão envelhecer. As articulações, para haver movimento entre ossos, é preciso que entre eles se mantenha um certo espaço. Porque se eles estão encostados um ao outro, deixa de haver movimento. É preciso haver um certo espaço. Ora, o envelhecimento das articulações, a que nós vulgarmente chamamos artrose, o envelhecimento da articulação passa muito pela aproximação dos dois ossos que estão nessa articulação, e o movimento começa a ser difícil, começa a fazer-se com alguma fricção, com algum atrito que vai levar à dor e com perda das amplitudes do movimento. Eu vou perdendo a amplitude. A isto acresce que os músculos, que são os motores do movimento, e os tendões, que são os locais, são os órgãos pelos quais os músculos se inserem no osso. O músculo agarra no osso por um tendão,
uma pequenina estrutura que tendão. Os músculos e os tendões, que são estruturas elásticas, muito elásticas, quando nós somos jovens, perdem essa elasticidade. E nós até devíamos tentar, ao longo da vida, manter o mais possível essa elasticidade. Ao perder essa elasticidade e ao perder força, porque nós vamos descurando a nossa forma física, vamos deixando de fazer exercício, a musculatura vai perdendo qualidade e ao perder essa elasticidade, muitas vezes vai rompendo, ou rompe de uma só vez, num pequeno acidente, ou vai criando micro-rupturas que vão perturbar o movimento também. Portanto, e dando como exemplo a artrose, que é o exemplo mais típico do envelhecimento do aparelho locomotor, eu costumo dizer aos meus doentes, quando estão muito tristes porque têm uma artrose, eu costumo dizer, atenção, que isso são as rugas e os cabelos brancos, é o natural. Não era natural que não tivesse desgaste aí. O que nós temos que perceber é se podemos ou não, de alguma maneira, evitar o aparecimento da artrose e depois, quando ela aparece, o que é que eu devo fazer para que ela não avance rapidamente e, finalmente, aprender a viver com a artrose. Consegue, com os anos de prática que tem, consegue saber o que é que degrada mais? Se é, por exemplo, o clima onde eu vivo, se for um clima muito agreste, como agora o inverno que está a passar-se em Portugal, a idade, já falamos um pouco, mas o excesso de uso, às vezes o excesso de desuso, não é? De imobilidade, sei lá, quais são as... Pode-se saber o que é pior? É evidente que, e pondo de parte acidentes, que infelizmente acontecem, fraturas, acidentes luxações, que é o romper de uma articulação, pondo de parte esse acidente, que provocam artroses secundárias. É muito interessante porque a artrose é primária quando é própria do envelhecimento e é secundária a acidentes. E, portanto, eu posso ter em algumas situações em que a artrose provém de qualquer coisa. Porque quem tem alterações artrósicas nas articulações muitas vezes percebe as mudanças de clima. É sabido que a umidade, o frio e a umidade podem provocar mais dor articular. E hoje sabe-se bem que essa influência do clima deriva da pressão atmosférica. É a pressão atmosférica que influencia a pressão que existe dentro das articulações. E se as articulações estão inflamadas por uma artrose, é extraordinário, mas é verdade que a pressão atmosférica influencia essa pressão e essa alteração de pressão dentro da articulação é perceptível por dor, por aumento da dor. Não agrava a temperatura, mas agrava os sintomas, a pessoa adivinha. Agora, o uso das articulações, sem dúvida, que influencia o seu envelhecimento. Eu dou muitas vezes o exemplo da nossa maratonista Rosa Mota, que bem conheces, da nossa cidade, que é uma mulher que fez não sei quantos milhões de quilómetros ao longo da vida, porque ela ainda agora continua a correr os seus 50 anos, 50 e alguma coisa. A Rosa Mota, felizmente, não tem nenhum problema que saiba, nem nas ancas, nem nos joelhos, que passaram por ali quilos e toneladas de pressão. Mas, noutras pessoas, não há dúvida que há algumas artroses que nós podemos ligar, inclusivamente, às suas atividades profissionais. A evolução está muito ligada aos nossos genes, está muito ligada a quem somos, de onde é que viemos. Né? Eles chegam ao consultório e dizem: estou como estava o meu pai, eu olho para os meus joelhos e vejo o meu pai. Né? Isso acontece muito com as mãos. Eu olho para as minhas mãos de artrose e vejo as mãos da minha mãe. É recorrente. Não é? Eu, aliás, até pergunto: olha, mas essas mãos, quem é que tinha essas mãos assim? Era a sua mãe ou era o seu pai? Eu tenho o pai e a mãe, portanto os meus dedinhos vão ficar... Provavelmente.
Dr. Romeia poderia dizer a este tipo de pessoas que têm profissões de repetição e que não têm muita informação, o que é que elas podem eventualmente fazer para que aquilo não fique tão fechado em termos de sedentarismo, e depois passaríamos a outras áreas? Sim, o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que há falta de informação realmente das pessoas, e há muitas atividades que são começadas em idades muito jovens, não é? Aos 14 anos, 15 anos, sobretudo a maioria das profissões braçais, a maioria das posições mais pesadas, na construção civil, por exemplo, começam-se aos 14, 15, 16 anos. E aí não se sabe, nem se pensa nisso, naturalmente, e há muitas vezes grandes exigências nessas idades, e ainda para mais são pessoas que nessas idades têm também muita força, aos 20, 30 anos, e portanto aquilo é tudo para a frente, vai tudo a andar. Podíamos aprender a lavar as mãos, podíamos aprender a como funcionar bem, também em relação ao aparelho locomotor, como é que as articulações deviam funcionar, o que é que pode ser feito para tentar atrasar o envelhecimento. Depois, há outra situação, que também acontece muitas vezes, é que aos primeiros acidentes não há uma boa correção. A pessoa cura mal, às vezes não procura ou não consegue ajuda médica ou ajuda de quem sabe. Era preciso que a pessoa tivesse a oportunidade de, muitas vezes, ter alguns pequenos intervalos no seu dia-a-dia. Deixando essa parte mais braçal, mais violenta. Hoje em dia temos pessoas que estão sentadas 7, 8 horas ao computador. É mais atual, digamos assim. Não temos um esforço brutal, violento de certas profissões, mas temos a violência de uma postura sentada que é extremamente agressiva para a nossa coluna. A degradação por repetição errada e a degradação por imobilidade, quer dizer, a gente fica horas parado no mesmo lugar. Exatamente. E depois, ainda por cima, fica horas parada numa posição para a qual a nossa coluna não está feita. Não é? Eu costumo ter um discurso junto aos pacientes de dizer assim, olha, lembra-se que nós somos animais de 2 patas, com todo o respeito, não é? Tenho que dizer assim. Hoje, senta-nos numa cadeira quando vamos para a pré-primária, senta-nos na primária, no secundário, na universidade, se formos para a universidade, e depois no trabalho. Não é? As pessoas trabalham sentadas em frente a uma mesa. E isso altera completamente a nossa coluna. A nossa coluna tem 3 curvaturas. Ela chama-se coluna, mas não é reta. Tem 3 curvaturas. Não é? Tem 2 curvaturas de concavidade para trás no pescoço e na lombar e uma a meio ao contrário. E a resistência da nossa coluna depende da harmonia que existe entre essas três curvaturas. Elas têm que ser harmónicas entre elas. Tem que haver uma boa relação entre elas. Né? Antes da bacia, antes do sacro, tem uma curvatura para trás. E quando eu me sento, eu retifico essa curvatura, ou então, se estiver sentado sem encosto, eu coloco essa curvatura ao contrário. Eu faço uma inversão dessa curvatura. As grandes alterações entre estar de pé e estar sentada registram-se na lombar. A lombar retifica ou fica ao contrário. Acima da lombar, a dorsal acentua-se sentado. Agrava. Ao agravar, a nossa cabeça vem para a frente. Fica muito à frente. Assim, às vezes. Exatamente. E como eu escrevo para baixo, a olhar para a mesa, eu também retifico a cervical. Isto fica tudo ao contrário. Exatamente. Ali, aquelas horas todas a segurar a cabeça, entra em fadiga. E a fadiga dá o quê? Dá espasmo, dá contratura. Basta lembrar o que acontece ao jogador de futebol, rapaz novo, 25 anos, a treinar todos os dias,
músculos saudáveis, mas preparados para os 90 minutos do jogo. Chega ao prolongamento, começam a cair para o lado com caifras, com espasmos. Ora, aqueles músculos estão bem tratados, são saudáveis, só que dão contraturas por fadiga. Acontece o mesmo no nosso pescoço, na nossa dorsal, na nossa musculatura da coluna ao fim de umas horas. E nós sabemos isso, não é? E depois gostamos de umas massagens cá para cima e percebemos que um chuveirinho quente ajuda, porque tudo o que é calor e massagem descontratura. É o grande tratamento. Completamente derrotada, não é? E eu chamo-lhe a atenção que, apesar das imagens já terem alguma evolução, já terem algumas rugas e os cabelos brancos, apesar disso, repare que se a senhora se meter debaixo do chuveiro e der uma pequena massagem, a senhora melhora muito. Ora, não é possível o chuveiro e a massagem chegar lá dentro às articulações. Portanto, o seu sofrimento não é lá de dentro. Aquilo está velhinho, sim senhor, está alguma coisa envelhecida, mas não é daí que venha o seu maior sofrimento. Vamos então mudar as posições, vamos tentar perceber o que é que me faz mal, qual é a melhor postura, e a melhor postura é logo uma almofada por trás da lombar, a tal que estava retificada ou que estava invertida. Se eu puser ali uma almofada, eu melhoro logo a postura do tronco, a dorsal melhora, a cabeça vem para trás, eu fico em melhor postura e vou melhorar logo ali. Isso é engraçado porque algumas pessoas mais velhas dizem: é estranho, eu sinto-me melhor sentada numa cadeira dura do que numa cadeira toda confortável. Exatamente. Por causa disso, então. Exatamente. A cadeira não é a cadeira confortável, leia-se sofá. Exato. O sofá é terrível. O sofá não devia existir em nossa casa. Porquê? Porque não há pior para uma lombar, para uma pessoa que tem dores lombares, que sofre da lombar, do que um sofá. Terrível. Não pode ser, tem que ter a sua cadeira. Eu digo, olha, faz favor, arranje uma cadeirinha. Nem que seja de plástico. Arranje uma cadeirinha para ver televisão, com uma almofadinha nas costas, porque essa é que vai ser a resolução dos seus problemas. A fazer um caminho que não é muito bom para as suas dores, para a sua saúde, digamos assim. Se pudesse dar aqui assim duas, três ou mais avisos, conseguiria dar-nos aqui uma ajuda, dizer assim: olha, isto nunca faça, isto era obrigado, podia fazer todos os dias, coisinhas assim, milagres, pequeninos milagres, para a gente terminar em beleza. Ganhamos ou milhões do corpo. Era o que eu ia dizer. Você nunca trabalha, você joga na lotaria, veja se consegue ganhar a lotaria, que assim não terá. Bem, depois ia ter dor nas costas, porque ia estar a contar as notas todos os dias, olhar para baixo e ia ver. Eu esqueci-me de dizer há pouco, num dos fatores da artrose que é muito importante e é muito frequente, é o peso. Quando as artroses são nos membros inferiores, são nas ancas ou nos joelhos, sobretudo aí, também na lombar, mas sobretudo nas artroses das ancas e dos joelhos, o peso é terrível, como é evidente, não é? E é preciso, eu lembro muito as pessoas, porque é simples e não é simples perder peso, é terrível, não é? O peso é mau porque sobrecarrega as articulações e porque é muito difícil de perder, isso estamos de acordo. Mas é preciso que a pessoa se lembre que quando eu devia pesar 70 quilos e quando peso 90, isso significa que eu pela manhã me levanto, calço os chinelos e logo a seguir pego num saco de 20 quilos e ponho o saco de 20 quilos à cabeça. É isso. Entre 70 e 90 é isso. Perceber que na coluna a maioria das dores são musculares, de tensão e, portanto, dependem muito da postura. Eu devia fazer paragens de meia hora, sobretudo o pessoal que está a escrever no computador, eu devia fazer paragens de meia hora. Às vezes eu estou a copiar documentos para o computador, estou a ler algumas coisas, sempre que surge um momento de leitura eu ponho-me a pé
e leio em pé, encosto-me por parede, encosto-me à janela, vou ler em pé. Em relação eu devia fazer uns exercíciozinhos de alongamento da musculatura do pescoço. Eu vejo os atletas fazerem alongamentos dos génios, fazer os alongamentos do quadríceps. Eu devia fazer os alongamentos da musculatura do meu pescoço, daquela musculatura que roda a cabeça, da musculatura que inclina a cabeça. Eu devia fazer esse movimento de rodagem até ao final, até ao máximo que eu puder, e estar ali cerca de 20 segundos, 30 segundos, ali a fazer um alongamento, porque a musculatura gosta. Devia ir até ao máximo das amplitudes, porque se não for, esses músculos perdem elasticidade e eu vou perdendo a amplitude. Há uma coisa muito importante que eu não me queria esquecer de dizer em relação às nossas queixas na cervical de quem escreve ao computador. Eu preciso, além de estar a olhar para baixo e cansar muito a musculatura da nuca e dos ombros, eu tenho de cada lado os meus braços pendentes, que pesam cada um deles para aí 5 ou 6 quilos. E esses braços são mais um fator de me puxar para baixo os ombros e de me inclinar para a frente. Eu devo empurrar o teclado do meu computador ou o meu computador lá para diante para eu apoiar os cotovelos em cima da mesa. Eu preciso de retirar o peso dos braços de cá de cima da base do meu pescoço. Neste dia-a-dia, eu chego ao ginásio cansado. E seria muito importante que eu não pedisse mais ao meu organismo de uma coisa que ele já fez 7 horas atrás. Eu estive 7 horas a escrever, ali a olhar para baixo, a escrever no computador, chego ali cansadíssimo, já contraturado. E vou para o ginásio fazer uns exercícios de ombros, umas maquinetas para lá e há, uns pesos, uns halteres e fazer uns exercícios de braços. Isso pode ser terrível. Sem me aperceber, eu estou a juntar peso ao peso, ao peso, ao peso. Portanto, eu tenho que ter um bom senso, muitas vezes é um bom acompanhamento lá, porque é natural que em algumas situações aquilo agrave, não só não melhora, como possa agravar. Ginásio todos os dias, não é? E entram naquela de dizer que precisam daquilo, que aquilo é que lhe faz bem à cabeça e tal. E de uma maneira geral, essas pessoas vão ao ginásio procurar outras coisas. Vão procurar socializar, não é? Vão procurar, às vezes, um namorar, um encontrar amigos e naquele afã exageram também o que lá vão fazer. E eu tenho encontrado situações de sobrecarga extraordinária física, porque a pessoa no ginásio trabalha muito para além das suas capacidades, não tem essa percepção, acha que aquilo é completamente indispensável, que não são capazes de sobreviver sem essa ida, não é? Sem essa ida ao ginásio diário, e por vezes demoram-se meses a resolver situações musculares, por exemplo, muito graves. Os ginásios não são, podem se tornar um fator também de desgaste e de sobrecarga. Ok. Estamos a acabar por hoje. Queres dizer alguma coisa para terminar? Posso só terminar em relação aos atletas, não é? Okay. Em relação ao desporto. Era para dizer que ao longo da minha vida de médico de desporto, que já leva, infelizmente, bem uns 40 anos, e antes discutia-se muito se a prática desportiva predispõe à artrose ou não, nomeadamente a artrose dos joelhos ou a artrose das ancas. Por exemplo, nos atletas meio fundo e fundo, que correm 10, 15 km por dia e fazem meias maratonas e maratonas, ou nas modalidades coletivas dos vôleis e dos basquetes e do futebol, com os saltos, com as travagens, etc. Foi sempre uma discussão muito grande.
Não há dúvida que tem que ter alguma influência, porque a carga é enorme, é enorme, é enorme. Como dizia há pouco, o que nem sempre se reflete é da mesma maneira. Na verdade, há atletas que acabam a sua vida e morrem aos 80 anos frescos, e há outros que a partir dos 45, 50, 60 apresentam artroses mais cedo do que se esperaria e portanto é natural que haja outros fatores, como o tal genético ou microtraumatismos que entretanto apareceram, mas não acho que se deva que não devemos, que se diga não faça desporto porque senão isso um dia vai causar uma artrose. Isso não, faça desporto que só lhe faz bem, com as devidas regras, porque tudo tem que ter regras na nossa vida, não é? Muito obrigada, Dr. Romeiro. Foi mais uma vez um prazer e finalizamos o programa. Acho que há mais, vai haver mais. Esperem um pouquinho que ainda vai haver mais. E agora, terminando a gravação, que deve estar mesmo a acabar, eu quero lhe agradecer. E sexta-feira podemos continuar? Acho que sim, se não me der o Covid. Ai, não falo nisso. Se não tiver o Covid, que isto por aqui está mal, como a menina sabe. Está.